Já cumprimentou essa pessoa que está aí do seu lado? Já disse para ele um bom dia? O quanto é bom, o quanto é importante tê-la aqui nessa manhã? Vem, diga isso, faça isso. Amém, que bom. Bom estarmos aqui nessa manhã louvando a Deus juntos, né? Capítulo 2, versículos 6 a 10. E compartilhar nessa manhã sobre algo que Deus tem colocado no nosso coração nesse tempo que nos resta. Quero que você fique bastante à vontade. Amém? Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Amém? Curva sua cabeça por mais um minuto. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre nós. Eu quero te louvar, Senhor, nesta manhã, pelo privilégio que temos de morar em um país livre, onde podemos exaltar o teu nome, onde podemos nos reunir como igreja e glorificar e exaltar o teu nome. Também, como já foi orado aqui mais uma vez, queremos apresentar diante do Senhor essa questão da Síria, das pessoas que estão sendo perseguidas. Que o Senhor nos ensine de alguma maneira, olhando para essas situações, a viver segundo a Tua palavra, segundo o Teu Evangelho, Senhor, a ter também misericórdia desses momentos e a continuar Te agradecendo por morarmos em um país no qual não temos esse tipo de perseguição. E talvez por isso, Senhor, nós muitas vezes nos colocamos tão aquém dessas situações. Que o Senhor nos ensine a cada vez mais clamar pelos nossos irmãos, a orar pelos nossos irmãos, a abençoar, Deus, os nossos irmãos e toda a Tua igreja na terra. Pai, essa é a Tua palavra, e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, que nós possamos nessa manhã, Deus, mais uma vez ser impactados, que não venha aquilo que nós queremos ouvir, mas que venha aquilo que precisamos ouvir, precisamos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Queridos, meditando ao Senhor nesse texto, Deus falou algumas coisas ao meu coração e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Quero trazer essa mensagem de Deus ao teu coração. Mas antes de entrarmos diretamente, propriamente na mensagem, vamos entender o que estava acontecendo aqui, né? Paulo está escrevendo uma carta a Colossos, não? Então por isso nós lemos em Colossenses. E o que acontecia lá? Onde ficava? Quem era? O que estava por trás? Qual era o momento que eles estavam vivendo? Então, na verdade, Colossos ficava no vale do rio Lico, na parte sul da antiga Frígia, é onde ficava a cidade de Colossos, que se localizava no oeste da Turquia moderna, e também ficava muito próximo a Éfeso, sendo no lado leste de Éfeso, ficava lá. A importância de Colossos, nesse momento, havia diminuído muito depois da entrada do Império Romano. O que crescia, o que se desenvolvia lá, eram duas cidades, Laodiceia e também Hierápolis, cidades próximas que estavam crescendo nessa época, enquanto na verdade Colossos estava com a sua, vamos dizer assim, com a sua margem meia baixa, moral meia baixa. E também, quando Paulo escreveu aos cristãos de Colossos, a população de lá ele consistia de indígenas, colonos, frígios e gregos. Essas eram as pessoas que estavam lá, esse era o povo, esse era o público a qual Paulo estava escrevendo. Uma outra curiosidade é que o cenário religioso de Frígia se fazia cultos a vários deuses. Dentre eles, uma deusa chamada Cibele, que era uma grande deusa da Ásia, era considerada uma grande deusa da Ásia. Uma outra também, que era Ísis, essa também considerada a mãe divina da Ásia Menor. Então, e tem também, e acredito que aí, pelo que os estudiosos falam, né, seguidos pelo judaísmo, cultos a Men-Ascenso, era um deus principal da Antioquia da Priscila, e outros deuses. Então era um público bastante complicado, se você pode imaginar o que estava acontecendo aqui. Na hora que entrarmos no texto, você vai entender o coração de Paulo falando dessa igreja.
o coração de Paulo falando a esse povo, mesmo com todos esses problemas, com todas essas dificuldades, uma igreja nova que estava se formando, que era essa igreja a qual ele está escrevendo, e essa situação já, vamos colocar assim, já calamitosa, vários deuses sendo adorados, vários povos misturados estavam ali, e Paulo está escrevendo essa carta, que nós acabamos de ler o início dela. Quando o Evangelho foi introduzido lá, acredita-se que Paulo estava preso. Nós podemos confirmar isso em Filemão 23, no próprio Colossenses 4, 18. Nós vamos poder pegar algumas passagens onde fala da prisão de Paulo. Uma outra coisa que nós podemos observar é que possivelmente não foi o próprio Paulo quem introduziu o Evangelho lá, quem começou lá. Deveria ser algum seguidor dele. A Bíblia fala de um homem chamado Epáfras. Ele era nativo da cidade, ele era de lá, ele tinha muito contato com o povo, e ele também tinha muito contato com Paulo, ele era um seguidor, então ele sabia, ele seguia exatamente aquilo que Paulo falava. Então nós podemos encontrar isso aí, e no próprio Colossenses capítulo 1, versículo 7, o próprio Paulo vai chamar ele de fiel ministro de Cristo. Isso é muito interessante, chama bastante atenção de que ele era alguém que verdadeiramente seguia aquilo que Paulo pregava. Ele cria, ele acreditava e ele levava a outras pessoas exatamente o que Paulo passava para ele, aquilo que Paulo entregava para ele. Então nós encontramos essa situação, exatamente isso acontecendo. E talvez de uma forma bem consciente, a igreja de Colossos estava sendo colocada por falsos ensinos. Isso preocupa Paulo. Ele vai falar da filosofia, no caso que nós acabamos de ler, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então essa era a preocupação. A ideia é que o próprio Epáfras tivesse visto tudo isso acontecendo. Ele então retorna a Paulo e passa a Paulo essas informações que estavam acontecendo. A preocupação de Paulo então em escrever. Quando nós lemos o capítulo 1, nós vamos ver Paulo tratando, agradecendo, incentivando a igreja que estava lá. Paulo não entra corrigindo, não entra exortando a igreja, ele entra apresentando a sua gratidão, porque eles continuavam firmes, porque eles estavam ali, porque eles estavam levando o nome do Senhor. Então isso você vai ver todo o capítulo 1, e quando chegamos ao 2, então Paulo vai entrar de uma forma mais, se podemos chamar de agressiva, ou mais direta, já dizendo: olha, a questão é o seguinte, vocês conheceram Deus, vocês conheceram Cristo, e esse Cristo que vocês conheceram, esse Jesus que vocês conheceram, permaneçam nele, não saiam dele. Não mude o foco, não olhem para os lados, não olhem para trás, continuem firmes. Então quando eu preparei o tema dessa mensagem com uma fé diante do mundo intelectual, porque era exatamente o que o povo estava vivendo naquele momento. Eles tinham conhecido a Cristo, eles tinham a palavra, eles tinham a confirmação de quem era Jesus na vida deles, porém havia esses falsos ensinos que vinham, essas filosofias que entravam, vamos chamar de esse modismo, vinha e estava contrariando, estava confundindo aqueles a quem Paulo teria pregado, não diretamente ele, mas através de Epáfras, que teria levado a palavra, e agora eles estão olhando para uma situação meio complicada, no meio de deuses, a quais uns adoravam, no meio de um povo diferente de raça, e agora é mais essa preocupação dos ensinamentos, aquilo que estava chegando para eles. Então Paulo se preocupa com isso, então Paulo escreve. Então a primeira situação que nós vamos tratar aqui é como nós devemos viver e como nós devemos nos comparar ou colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, um texto como esse, uma carta escrita como essa que Paulo escreve aqui. Bom, tendo o caráter de Cristo. Então a primeira situação que nós devemos ter é o caráter de Cristo. Então ele começa dizendo: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, a ideia dele é fortalecer, é dizendo, ainda que vocês estejam ouvindo coisas, ainda que alguém esteja tentando introduzir alguma coisa, vocês conheceram Cristo, vocês conheceram Jesus, vocês têm uma base, e essa base na qual vocês estão firmados, vocês devem permanecer nela. Ainda que lhe seja agradável, é mais ou menos isso, que seja agradável aos olhos, que lhe agrade até o coração, que seja bem visto, vocês conhecem Cristo. E vocês conseguem pegar com isso que Deus, que Cristo tem colocado na vida de vocês, e ver o que é certo e o que é errado, o que agrada e o que não agrada a Deus.
Era bem simples o que ele estava passando. É bem um conselho pastoral. Quer dizer, ele não está exortando a igreja de uma forma agressiva. Olha, vocês conhecem, estão fazendo isso, como nós pegamos em algumas outras cartas. Paulo bastante exaltado, falando, corrigindo a igreja. Aqui ele tem um cuidado todo especial com uma igreja nova, com um povo muito especial. Paulo não estava lá, ele está mandando algo, porque alguém veio lhe dizer o que estava acontecendo, então ele está mandando isso. E ele continua no versículo 7, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo coloca a primazia de Cristo. O primeiro ponto, você entendeu, você conheceu, você sabe quem é, então seja firmado nele, não desista. Como eu trago isso para a minha vida? Eu conheci Cristo. Aquilo que tentarem trazer para mim, que não seja Cristo, que não demonstra, que seja algo do reino de Deus, eu vou ter total capacidade de olhar e falar, isso não condiz com aquilo que diz a palavra de Deus. Se a palavra não está dizendo isso, então eu conheço Cristo, eu sei o que está acontecendo. Na nossa vida, no nosso dia a dia, eu tenho certeza, e por isso eu trouxe essa questão da modernidade, quantas situações nós enfrentamos no nosso dia a dia, semanalmente, de tantas coisas que aparecem, que aparentemente são boas, são até interessantes, são bem vistas até agradável aos nossos olhos e ao nosso coração, mas que não vem de Cristo. A ideia é mais ou menos essa. Então nós conhecemos, então ele coloca a primazia, Paulo coloca a obediência ao ensino que lhe fora feito, não diretamente por ele, mas o ensino de Cristo. Então é colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido no meu dia a dia, na minha vida, e continuar dizendo, olha, se Cristo eu o conheço e sei que Ele é a verdade, então nada do que me for colocado, que não seja vindo dele, eu vou aceitar. Eu vou sempre rejeitar. Por quê? Porque Cristo já é a base, Ele já me completa, Ele já é tudo, Ele continua. Nele enraizado, ou seja, nele edificado. E aí em 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 58, você não precisa abrir, diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, e sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pelo que vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil, nunca será vão. É permanecer firme, ainda que alguém diga e fale assim, mas você está perdendo seu tempo, olha, você está fazendo isso, olha, numa manhã como essa você poderia estar fazendo tantas outras coisas. Você pode dizer simplesmente, a minha alegria está no Senhor, em me alegrar no Senhor, o Deus da minha salvação, aquele que tem mudado a minha história. O que Paulo está querendo levar para eles é exatamente essa parte de fortificação para eles, sem chegar, vamos colocar uma palavra bem direta aqui, sem chegar chutando o balde. Não, ele está chegando bem, ele está explicando, olha, vocês conhecem, e conhecendo vocês têm como se firmar, como permanecer firmes e fiel, porque a influência era muito grande. Vamos imaginar a situação de hoje, se forma um grupo, era mais ou menos isso que acontecia, uma igreja, mas o principal líder, aquele que é o instrutor, que é o que ensinava, ele não está presente, ele está longe. E ele não vem sempre, e ele está se comunicando através de cartas. Então as pessoas ficam olhando, e a primeira oportunidade que tem de colocar alguma coisa, de ensinar alguma coisa, que elas tiverem essa oportunidade, elas vão usar. Agora, se você continua firme, se você continua fiel, se você continua obediente, crendo que é do Senhor que vem todas as coisas, dificilmente isso vai te abalar. Mas existem pessoas que se abalam. Existem pessoas que pensam, que analisam, falam, olha, é verdade, não é verdade? Às vezes nós estamos lendo alguma coisa, até um bom livro, e nos chama a atenção, algumas vezes fala, eu tinha um pensamento, mas pensando bem por esse lado, até que isso aqui também é interessante. Mesmo essas coisas, precisamos identificar, precisamos pesquisar, precisamos ir buscar o que é isso e o que significa isso. Então, com o caráter de Cristo, quando eu tenho o caráter de Cristo, quando eu penso aquilo que Ele tem para a minha vida, e quando eu coloco isso em prática, essas coisas não me abalam, essas coisas não me podem abalar. Eu não pertenço a esse governo, eu pertenço ao governo do reino dos céus. Então nós temos que entender isso e viver isso em nossa vida. Então a primeira situação que ele está passando é exatamente essa. Fiquem firmes, permaneçam. Vocês conhecem a essência que é Cristo, e conhecendo a essência que é Cristo, você vai permanecer firme naquilo que Ele tem feito e tem colocado como propósito na tua vida. Deus nos chamou e colocou sobre as nossas vidas um propósito. Deus tem um chamado para nós, Ele tem um propósito em nossas vidas, e o intuito do inimigo é sempre atrapalhar. E as pessoas vêm então trazendo coisas que a esse século, a esse mundo, parecem muito boas.
Mas independente das circunstâncias, Cristo é a melhor solução para as nossas vidas. Ele é a esperança da glória. Então nós temos que viver essa situação. E um segundo ponto que eu acho muito pertinente a tudo isso é ver Cristo como a imagem do Deus invisível. Porque Ele não estava presente em carne e osso, como não está para nós. Como é que eu coloco em prática e ver a imagem do Deus invisível, fiel na minha vida e presente na minha vida, se é algo que eu não posso tocar, se não é palpável às minhas mãos? Uma coisa é eu pegar uma folha, a Bíblia, eu tocar aqui, eu sentir. Outra coisa é falar, olha, está se movendo na tua vida, mas você não pode pegar, mas você pode sentir. Essa é a imagem do Deus invisível em nossas vidas. E ele continua no versículo 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Coisas que não são baseadas naquilo que diz a palavra, coisas que não vêm da formação e da afirmação de Cristo em nossas vidas. Então precisamos tomar bastante cuidado. Paulo aqui alerta aos Colossenses sobre os falsos ensinos. E quantas vezes, queridos, quantas vezes nós nos deparamos com os falsos ensinos, com os falsos mestres, com pessoas que falam muito bem, com pessoas que têm uma desenvoltura, com pessoas que têm uma eloquência em falar, mas falam coisas que não condizem com a palavra. Então ele está alertando, falando, olha, tomem cuidado, cuidado com os falsos ensinos. O verbo aqui de cuidado que ele usa, no original, esse é muito raro, né? E no original significa sequestrar, capturar. Então cuidado para não ser sequestrado, capturado, seja levado como prisioneiro de guerra. É um verbo raro que ele usa aqui, no grego chama-se sulagogin. Então você tem que tomar muito cuidado, e significa isso, de ser aprisionado de verdade. Quando a gente fala assim, cuidado, é o cuidado ao descer a escada, cuidado ao abrir a porta, cuidado ao descer ou subir, cuidado ao atravessar a rua. Esse é um tipo de cuidado. Cuidado que Paulo está usando aqui é algo mais agressivo, é algo mais profundo, é a questão de aprisionamento. Cuidado para não te aprisionar, para você não ser aprisionado. Cuidado para que isso não venha te levar como prisioneiro de guerra, venha te sequestrar. É algo muito mais profundo que Paulo está colocando aqui. Mostra a questão maliciosa que os ensinos estavam sendo colocados dentro da igreja. Agora eu pergunto e peço para os irmãos pensarem comigo: qual é a diferença do que nós estamos vivendo hoje? Quantas vezes nós temos ouvido palavras e lido a Bíblia e vivido coisas, mas volta e meia acontece esse tipo de situação. Pessoas vêm e nos trazem algo, e às vezes a gente acaba até olhando e falando, olha, verdadeiramente essa aqui é uma situação que parece interessante. Mas o mais importante não é parecer interessante, é ser algo que seja firmado em Cristo Jesus. É isso que ele começou dizendo. Então a ideia é essa. Ele está de novo dizendo para ele, olha, tomem cuidado com os falsos ensinos. Cuidado, vocês devem tomar cuidado, porque isso vai levar vocês à perdição, a se desviar, a esfriarem na fé. Quantos de nós, muitas vezes, por situações como essas, nós esfriamos na fé, esfriamos com Deus, questionamos Deus muitas vezes, por situações, seja ela uma enfermidade, seja ela uma necessidade que estejamos passando, seja as aflições do mundo, aquela mesma que a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições e deveríamos ter de bom ânimo, porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco todo o tempo. Às vezes nós não paramos para analisar essas coisas. Por isso eu sempre digo a importância de ter sempre alguém do nosso lado, de caminhar com pessoas, de nunca estar sozinhos, de sempre ter alguém que possa te acompanhar, que possa responder às suas perguntas, aos seus questionamentos. Eu escolhi viver assim. É verdade que em um período da minha vida, eu sempre vivi, meio que sozinho, achando que aquilo que eu aprendia e que eu ouvia, eu poderia colocar em prática, que aquilo era verdade fundamentada. Até que eu comecei a ver algumas coisas, que dessa forma nós nos machucamos, e nós machucamos pessoas. Então eu decidi buscar a Cristo, buscar a Deus, buscar Jesus e falar, Senhor, muda a minha história, me ensina como devo andar. E não foi muito longe daí ele falar assim, olha, você precisa ter pessoas do seu lado, você precisa ter amigos, pessoas que vão te instruir, que vão caminhar com você.
Nem tudo nós somos certos. E hoje eu louvo a Deus por eu ter pessoas, e quando eu tenho uma dúvida, eu procuro essas pessoas, senta comigo e fala: olha, eu estou com essa dúvida, eu tenho essa preocupação. O que existe muitas vezes na nossa vida, nós temos um certo egoísmo dentro de nós. Mesmo conhecendo Jesus, mesmo sendo cristãos, mesmo levantando nossas mãos em adoração, nós temos um egoísmo. E muitas vezes nós achamos que se nós repartirmos isso com alguém mais, com outra pessoa, vai parecer que nós somos fracos. E não é verdade. Isso não é verdade. Ter amigos, compartilhar, abrir o coração, falar de suas fraquezas. É isso que Paulo está dizendo para eles aqui. Falou: olha, fiquem tranquilos. Porque a preocupação de Paulo é: eu estou aqui, eu sou amigo, eu vou instruir vocês, eu vou reforçar aquilo que já foi falado, para que vocês vivam exatamente aquilo que Cristo está querendo que vocês vivam. E nós muitas vezes escorregamos um pouco com esse egoísmo. Não queremos ouvir pessoas, não queremos buscar. Achamos que o que já sabemos basta, e o mais que vier vai nos acrescentar, seja bom, seja ruim, o importante é colocar em prática. Não, nós temos que saber verdadeiramente aquilo que Deus tem para a nossa vida, e o que Ele quer fazer através da nossa vida, como família, como homem, como mulher, como filho, como pai, como irmão, como amigo. Nós precisamos ter amigos. Amigos é uma questão fundamental em nossas vidas, para nos ajudar na caminhada. Sozinho nós não vamos conseguir. Eu sempre digo isso às pessoas, quando alguém chega com alguns problemas e fala: olha pastor, tem essa situação, você vai ouvindo. Três situações que nós perguntamos de cara: como é que vai tua vida de oração? Como é que está teu tempo de leitura bíblica, leitura da palavra, meditação? Quem são as pessoas que andam com você? Quem são teus amigos? Quem é que fala na tua vida? Quem é? São situações. Normalmente, quando nós identificamos essas três situações, nós vamos identificar onde está o problema, o que a pessoa está passando. Ou ela não lê a Bíblia, não medita na palavra, ou ela não ora, ou ela não tem amigos, ela se acha totalmente independente. Nós precisamos ter Paulo dizendo: eu estou aqui, estou cuidando de vocês, estou alertando vocês, estou junto. A filosofia que Paulo está usando aqui, também pode significar uma ampla gama de ensinos. Não só a filosofia diretamente na medida da palavra, pode ser uma série de situações. Isso nós podemos chamar de intempéries da vida, que entram na vida da gente, coisas que entram no nosso dia a dia, coisas que vêm nos atrapalhar, que não somam na nossa vida como benigno, mas como maligno. E aí Paulo está usando isso, fala: olha, fiquem tranquilos. Pode ser uma série de situações, só que está fora daquilo que é Cristo, está fora do Evangelho. Mas o que é mais interessante, Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que nos introduzam o erro. Quantas vezes nós temos visto pessoas assim, que não estão firmadas, que não buscam estar firmadas, e aí eles são levados para lá por todo o vento de doutrinas, por todas as situações. Aquele que fala: agora está bom aqui, isso aqui está falando, agora esse falou, isso aqui é legal, agora essa parte aqui é legal, e não tem uma firmeza. Paulo está chamando eles a ficarem firmes em Cristo, ficarem firmes naquilo que aprenderam. Aí, quando nós lemos no início que ele disse: fiquem firmes nele, sejam arraigados nele, enraizados nele de verdade, independente da circunstância, independente do que nós vamos passar com ele no barco. As coisas podem até balançar, pode até parecer que vai virar, mas com Cristo no barco as coisas vão acontecer da forma como Ele quer, não como nós queremos. Isso nós precisamos sempre estar alerta. Então o propósito é que não sejamos mais como criança. Sabe, criança que vai para lá, vai para cá, você quando ela está começando a andar, você vai conduzindo, né? Você vai cuidando, ela pende para um lado, ela vai cair, você segura, sustenta. Não, que a gente já consiga andar. E caminhando, nós também consigamos trazer pessoas conosco em direção a Cristo. Levar pessoas à salvação. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão em Cristo. Então nós temos que entender essas situações. Tem uma frase que eu acho bem interessante, né, que diz assim: certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas há uma grande diferença entre servir como Judas e servir como João. Existe uma grande diferença. Eu vou repetir para você:
certamente você realizará o propósito de Deus. Tranquilo, não tem problema nenhum. Da forma como você esteja agindo, você está fazendo, você está querendo cumprir. Mas existe uma grande diferença: servir como Judas serviu e servir como João serviu. Basta ver o final dos dois. Basta ver o que aconteceu com eles. Você quer ver uma situação que eu sempre também gosto de usar, né? Eu com a minha esposa somos ministros de casais e a gente acompanha a família já há algum tempo. E quer ver uma coisa que a gente sempre usa e sempre olha e fala assim: olha, dependendo de quem está falando ou que está apontando algo na tua vida, olha a vida da pessoa, analisa a vida da pessoa e analisa essa pessoa. Olha essa vida e olha a minha vida como exemplo. Sim, chame para você a responsabilidade, para que seja um exemplo. Nós devemos ser exemplos para as pessoas. Então essa é a ideia. Eu posso seguir, sim, eu posso fazer, eu posso ir na igreja, mais ou menos isso que a frase está dizendo. Eu posso ir na igreja, eu posso louvar, eu posso adorar, eu posso levantar minhas mãos. Agora, como é que eu estou fazendo isso? Como Judas fazia ou como João, o discípulo amado? Nós precisamos acordar para isso. Existe uma série de influências que tem entrado no meio da igreja. Existe uma série de coisas que nós, no nosso dia a dia, ouvimos e às vezes colocamos como verdades. Hoje a informação, ela corre numa velocidade incrível. E isso é muito bom. Isso não é ruim, isso é muito bom. Mas nós precisamos aprender a filtrar as coisas, né? Como diz o pastor Daniel, a aprender a filtrar, aprender a ver e tomar cuidado com o que eu estou curtindo, o que eu estou compartilhando. Isso é fundamental, isso é de suma importância. Porque nós somos representantes do reino de Deus. E como representantes do reino de Deus, nós temos essa responsabilidade. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, o propósito é desse: seja firme. Não fique lá como criança, não vá para lá e para cá, não fique nessa correria. Entenda bem. E o terceiro ponto que eu quero trazer é como, para nós conseguirmos continuarmos, é ter um comportamento sábio diante do descrente. Isso é uma dificuldade. E eu sempre chamo muito a isso a atenção nessa questão. Nós temos que ser exemplo. Em todo o tempo somos observados, somos vistos. As pessoas olham para nós. As pessoas, querendo ou não, querendo você ou não, muitas vezes elas querem nos imitar. Agora, que tipo de informação eu estou passando? Que tipo de comunicação eu estou passando para essas pessoas? Versículo 9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude e divindade. E no 10 diz: e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Como que eu vou saber dessas coisas? Paulo reforça aqui: nele, e não nos poderes cósmicos, nele, em Cristo Jesus. Ele continua: tanto, que toda a plenitude, não na parte, não no fragmento, toda a plenitude. Ele continua dizendo nele, e não nos cultos angelicais, nas coisas para outros deuses, nas coisas esotéricas. Não, em Cristo, nele existe um lugar, existe um posicionamento. É isso que ele está cobrando de nós, um posicionamento. Para quê? Para que o descrente olhe para mim e ele não veja mais um, mas ele veja alguém que faz a diferença. O que acontece nas nossas vidas muitas vezes, no nosso dia a dia, seja na faculdade, no trabalho, na feira, na fila, no trânsito e tal, é que as pessoas olham e muitas vezes não conseguem mais diferir quem é cristão e quem não é. Eu gosto muito do pastor Ricardo Agreste pela forma que ele conduz o trabalho dele lá em Campinas, onde até a faculdade, quando tem alguma discussão em pauta, alguma coisa que eles não conseguem resolver, eles dizem assim: olha, já chamamos o professor, o diretor, o ciclano e tal, chame o homem de Deus, e vão lá chamá-lo, e ele vem para estar tratando, para estar ajudando ali. Nós temos sido chamados para resolver situações, que é o nosso papel como cristão, que é o nosso papel como homens e mulheres de Deus, ter uma palavra, ter algo que possa mudar. Olha, eu sou firmado nisso, a Bíblia diz isso e conduz dessa forma, deveremos dizer assim: vamos orar por essa causa, vamos orar por essa situação, olha, vamos trabalhar assim, vamos fazer dessa forma. Ou as pessoas olham para nós e falam assim: nem mexe, isso aí, esse povo é um povo estranho. Eu gosto muito de ser também povo estranho,
mas existe essa estranheza que é de fazer a diferença, coisa que as pessoas não querem mais fazer. E Paulo está dizendo isso: olha, vocês têm uma formação e têm um exemplo a dar. Então tem gente adorando a Ísis, a Cibele, a todos os outros deuses, mas tem esses que adoram a Deus, ao Deus verdadeiro. E as pessoas vão olhar e falar assim: eles são diferentes. Eu e você servimos ao Senhor, independente de quem sirva a outros deuses, vão olhar para nós e há de ver em nós a glória de Deus brilhando em nossas vidas. Há de ver em nós que somos casados um casamento fiel ao que diz a palavra de Deus. Há os casais olhar para nós e dizer assim: eu quero ser igual a esse casal. Há homens olhar para nós e muitas vezes um absurdo que eu vou falar aqui, mas deveria ser a coisa mais normal do mundo, nossos filhos olharem para nós e quererem ser igual a nós. Que tem filho que olha e fala assim: eu não quero ser igual ao meu pai. E essas pessoas, infelizmente ou felizmente, estão dentro da igreja. Então é isso que Paulo está tratando aqui. Olha, a igreja realmente são para essas pessoas, que elas venham mesmo, mas que elas não permaneçam como chegaram. Elas têm que mudar, tem que ser diferente. É isso que ele está dizendo: olha, vocês têm que mudar. Você tem agora uma característica diferente. Não fique mais dessa forma. É muito logo, né, aperfeiçoados nele, né, em sermos exemplos para os outros. Isso é muito importante. Que as pessoas vejam nós, que as pessoas olhem para nós e vejam diferente. Então temos que entender: ele é o cabeça, ele faz toda a diferença. Nós devemos olhar para ele. E como exemplo dele, então nós vamos ser exemplo para as pessoas. Então eu me preocupo muito com o que o meu vizinho acha de mim. De verdade. Se eu estou dando um bom exemplo para ele. Então eu gosto muito. Eu não sou a pessoa mais correta do mundo. E nós não somos. Nós andamos a caminho da perfeição. Mas eu gosto muito de ser observado. E de as pessoas falarem assim: olha, tem esse lado de você. E também de ser chamado a atenção quando necessário: tem esse lado em você que eu acho que não é legal. Tem isso que precisa mudar. Aí Deus me colocou uma ajudadora, uma auxiliadora do meu lado, que sempre que eu dou ela vem e dá aquela, fala: olha, você está indo por aqui, o negócio está meio estranho. E sempre está nos alertando. Amizade, amigo, está junto, está comigo, me conhece, para nós não vacilarmos, para nós não darmos com o pé fora. Tem algumas coisas que a gente tem vivido na vida da gente, que dentro da igreja não serve de exemplo de bondade, de humildade para ninguém. E isso é muito triste. Eu fico muito triste quando vejo essas coisas, mas isso tem acontecido. Talvez quando eu preparei esse texto, eu estava orando e buscando o Senhor já há algum tempo. Talvez eu tenha tentado mudar e trazer algumas coisas muito mais interessantes. Talvez você tenha vindo nessa manhã para cá com uma ideia de ouvir alguma coisa até mais interessante do que está ouvindo. Mas quando eu orei, você vai lembrar que eu orei dizendo: Senhor, fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para ser tratados, para sermos curados. Juntos, o processo é o mesmo. Eu não sou diferente de você. Preciso do cuidado de Deus todos os dias. Todos os dias, do cuidado, da atenção dele, do abraço dele, do carinho dele. Para isso se faz necessário que eu também esteja sempre ligado nele, ligado no trono. Então, quer ser pleno, a Bíblia diz que ele é pleno, em ele toda autoridade seja pleno. Então, quer ser pleno, tenha essas atitudes na sua vida, tenha um caráter de Cristo. Veja Cristo como imagem do Deus invisível na sua vida todos os dias. Tenha um comportamento sábio diante do descrente. São 3 pontos básicos para a gente pensar durante talvez essa semana. Eu gosto muito de pegar a mensagem que eu ouço no domingo e colocar, além de colocá-la em prática durante a semana, degustar, analisar algumas coisas, ver o que Deus fala mais na minha vida. Isso é muito importante. Eu quero incentivar você, encorajar você a fazer isso, a usar dessa forma, a fazer dessa forma. Eu quero encerrar trazendo para você algo de John Paul. Ele diz assim: a pregação mais eficaz provém daquele que vive o que disse, ou seja, ele mesmo é a mensagem. Pense sobre isso. Eu tenho pensado, minha vida tem sido uma mensagem? E se ela tem sido uma mensagem, que mensagem tem sido? Que mensagem eu tenho passado? Nós devemos pregar de boca fechada. Esse é um pensamento que eu acho que nós deveríamos ter. A nossa vida falar sobre Cristo, a nós sentir uma sede de Cristo,
As pessoas olharem para nós e sentir uma vontade de conhecer esse Deus que nós falamos de boca cheia, com as minhas atitudes. Eu tenho orado para isso. Quero encorajar você a orar por isso, a você fazer da sua vida uma mensagem, a mensagem de Cristo àqueles que precisam. Pense nisso e viva isso na sua vida. Que Deus possa te fortalecer e te encher e te guardar. Eu quero orar com você. Deus Pai, eu quero te louvar mais uma vez por essa manhã, pelo teu amor, pela esperança que o Senhor tem colocado em nossas vidas em todo o tempo. Eu quero te louvar, Deus, por esse tempo precioso que passamos aqui, aprendendo da tua palavra, do teu amor. Senhor, que a nossa vida verdadeiramente seja uma mensagem de esperança, uma mensagem, Deus, de vida, uma mensagem que traga as pessoas de encontro ao Senhor, de encontro ao teu reino. Que a nossa vida seja uma mensagem e uma resposta a tantas perguntas feitas pelas pessoas no mundo, mas que nós possamos ter essa resposta em vida, em alegria, em perseverança, que eles possam continuar buscando e querendo conhecer o Senhor. Deus, a minha oração nessa manhã é para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor continue falando através das nossas vidas e nos fazendo, ó Pai, exemplo sobre essa nação, sobre esse mundo perdido, que as pessoas possam achar em nós respostas, Deus, através do Teu reino, através do Senhor, com o Teu propósito se cumprindo em nossas vidas, Pai. Que possamos ser canal para abençoar aqueles que necessitam. É o que nós te pedimos nessa manhã e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.